E o sorotipo 2, pelo perfil, pelas suas características, ele tende a ser um sorotipo mais agressivo da doença. Mais de 50 mil casos de dengue notificados, com 5 mil casos confirmados, várias cidades já em estado de epidemia. Londrina tem conseguido, de uma certa forma, frear essa situação. Se a gente fizer essa análise do estado de modo global, a última comparação que nós fizemos em 2020 em relação a 2019, o estado nesse momento está com 5 mil vezes a mais de número de casos notificados e confirmados do que no mesmo período do ano passado. A epidemia se caracteriza quando a gente atingir um X número de casos confirmados pela nossa população. Em Londrina isso deve se dar entre 1.800 a 2.000 casos confirmados, mas o que a gente quer evitar é realmente as consequências assistenciais que uma epidemia pode trazer. Focos estão dentro das nossas casas, estão dentro dos nossos quintais, os grandes vilões, prato de planta e bebedouro de água do animalzinho de estimação. Que há sim um risco de chegar o coronavírus até o Brasil, até o Paraná, mas não há nenhum motivo para pânico, não há nenhum motivo para alarme nesse momento. Nós não temos em Londrina nenhum caso que está sendo investigado, nenhum caso suspeito em relação à doença. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que mais uma vez vai abordar o problema da dengue aqui em Londrina. Na verdade, é um problema que está afetando todo o estado e também especificamente a nossa cidade. Também vamos falar como é que Londrina está se preparando para uma outra epidemia que preocupa o mundo inteiro, o coronavírus. Sobre esses assuntos, conversaremos agora com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Secretário, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu agradeço a oportunidade, Diego, para a gente estar falando aí de um tema que é tão importante nesse momento para a cidade de Londrina. Estamos em sinal de alerta em relação à dengue, para uma possível epidemia, mas temos total condição, e aí quando eu digo nós, a sociedade civil organizada, o cidadão londrinense, de tomarmos medidas e ações neste momento para que a gente possa evitar uma epidemia propriamente dita na nossa cidade. Tá certo. Bom, eu disse mais uma vez, falamos sobre dengue, porque no programa de janeiro, meados de janeiro, nós conversamos sobre esse tema com a diretora de Vigilância em Saúde aqui da Secretaria Municipal de Saúde, a Sônia Fernandes. Já preocupava uma epidemia, o risco de epidemia aqui na cidade, e essa situação vem se confirmando. Aqui no Paraná são 5 mil novos casos de dengue, por isso que é uma epidemia já que preocupa o estado. E aqui em Londrina, 652 confirmados, secretário? E a suspeita de 4 mortes ocasionadas por dengue. O que chama atenção nessas suspeitas de óbitos é que 3 vítimas com idades entre 36 e 45 anos que não estariam no grupo de risco, Exatamente. Então, a gente tem alguns fatores que possa ter levado isso, em especial a circulação do sorotipo 2 da dengue, que é a maior circulação que nós temos encontrado esse ano aqui na nossa cidade. E o sorotipo 2, pelo perfil, pelas suas características, ele tende a ser um sorotipo mais agressivo da doença. Então isso tem nos chamado a atenção, essas pessoas, dos 4 óbitos, só um que era um senhor de idade, já com 95 anos, mas essas outras 3 pessoas entre 30 e 45 anos, jovens, sem comorbidades, que tiveram uma evolução muito rápida. O quadro se agudizou de uma maneira muito rápida, eles estavam sendo assistidos, tudo indica que dentro do protocolo correto, mas houve essa agudização do caso e infelizmente vieram a óbito. Você bem coloca, o estado do Paraná com um número alarmante de casos confirmados toda semana. Nós temos no estado mais de 50 mil casos de dengue notificados, com 5 mil casos confirmados, várias cidades já em estado de epidemia. Londrina tem conseguido, de uma certa forma, frear essa situação. Isso graças às várias ações que a Prefeitura vem adotando desde o início de janeiro, mas antes disso, se a gente resgatar, em outubro de 2019, quando nós divulgamos o último Lira do ano, nós já alertávamos para essa possível epidemia em 2020 por conta do cenário climático na nossa cidade e porque já é esperado a questão de alguns anos com epidemia, com um intervalo de anos mais tranquilo. Então nós tivemos 2017, 2018 muito tranquilo em relação à dengue, com pouquíssimos casos confirmados. 2019
a gente já aumentou o número de casos e 2020 tem se desenhado bastante preocupante em relação à dengue em todo o estado do Paraná, e Londrina, infelizmente, não é diferente. Está nessa situação. Bom, o senhor estava comentando antes da gente começar a gravar que há uma medição diferente, né, do estado em relação ao que o município faz. Então, quando a gente diz que o Paraná tem mais de 5 mil novos casos de dengue confirmados, é porque essa medição é feita a partir de agosto, né? Isso, o ano epidemiológico do estado, eles contam de agosto a julho, e o município de Londrina utiliza-se o ano vigente, o ano corrente. Então, os nossos dados, 652 casos confirmados, são exclusivamente de 2020. Apenas em 2 meses, menos de 2 meses, mais de 650 casos. Se a gente fizer essa análise do estado de modo global, a última comparação que nós fizemos em 2020 em relação a 2019, o estado nesse momento está com 5.000 vezes a mais de número de casos notificados e confirmados do que no mesmo período do ano passado. Todos esses dados são alarmantes, nos chamam a atenção, nos saltam aos olhos de forma negativa, e o momento é agora. Todas as ações que nós precisamos fazer é nesse momento. É esperado que dentro desse cenário que nós estamos vivendo ainda haja uma continuidade desse aumento de casos notificados e confirmados, pelo menos até o final de março, mas dá para adotar medidas de controle para tentar frear isso aí e tentar evitar o que uma epidemia acaba trazendo de mais grave, de mais sério, que são os óbitos consequentes por conta da dengue, são as internações graves de paciente por conta da dengue. Não apenas se apegar à questão do número, que a epidemia se caracteriza quando a gente atingir um X número de casos confirmados pela nossa população. Em Londrina isso deve se dar entre 1.800 a 2.000 casos confirmados, mas o que a gente quer evitar é realmente as consequências assistenciais que uma epidemia pode trazer. E nós mencionamos aqui, né, que nesses 4 casos suspeitos de morte por dengue, 3 vítimas aí que estariam fora do grupo de risco, tivemos recentemente, nessa última semana, né, a morte de uma jovem de apenas 15 anos em Santo Antônio da Platina, também em decorrência da dengue. Então, como disse o secretário, é mais do que só notificar os números, se preocupar com os números, com a quantidade, evitar que esses casos se agravem a ponto de resultar em mortes, né? O secretário, nessa última semana também houve uma reunião, né, da secretaria com as unidades de saúde aqui da cidade, justamente para desenvolver um cronograma de atendimento em relação à dengue. Queria que o senhor explicasse isso. Esse processo da dengue ele é muito dinâmico, então ele se altera de um dia para o outro. Por isso essa necessidade de uma aproximação constante entre os serviços de saúde, entre toda a comunidade assistencial, para que a gente pudesse alinhar fluxos, definir estratégias visando o atendimento daquelas pessoas que estão com sinais e sintomas da dengue. Fizemos 2 reuniões importantes, uma primeira com todos os hospitais, onde ficou pactuado e definido algumas ações que estão valendo já, inclusive que é o Hospital Universitário, o HU nosso, passa a ser referência para casos de dengue grave. Aquele paciente que há uma complicação, ele já vai direto para o HU, para o setor específico da infectologia, para ser tratado. Certo. Em contrapartida, o hospital evangélico, nesse momento, ele passa a ser referência para neurologia, cardiologia e traumatologia, junto com a Santa Casa, para poder liberar alguns leitos no HU, para o HU atender essa demanda. Criamos um comitê que vai ter um papel fundamental dentro desse processo, que tem a participação da Secretaria Municipal de Saúde, os nossos técnicos, os nossos médicos infectologistas, a Regional de Saúde, representando o governo do estado, e o núcleo de infectologia do Hospital Universitário, justamente para a gente alinhar e padronizar todo o fluxo de atendimento da dengue na cidade de Londrina. Desde a hora que o paciente entra numa unidade básica de saúde até o encaminhamento para um hospital terciário. Por que isso? Porque o processo, como eu disse, é muito dinâmico e nós estamos percebendo que os sinais e sintomas da dengue, nesse momento, nem sempre são aqueles característicos e clássicos, que é dor no corpo, febre alta, dor de cabeça, exame alterado. Não, nós estamos pegando alguns casos, talvez até meio que assintomático. Então, os nossos profissionais têm que estar cada vez mais atentos, cada vez um olhar clínico muito afiado para conseguir identificar, porque isso faz toda a diferença dentro do processo de tratamento e de recuperação
da pessoa com dengue, em especial do 3º ao 6º dia, que é o nosso sinal de alerta. Aqueles casos que têm uma tendência a se agravar, esse é o período de risco. Por isso que nós precisamos estar preparados para esse enfrentamento. Agora, qual é a orientação que se faz à população? Então, a pessoa está com uma suspeita de dengue, a orientação é que primeiro vá à unidade de saúde antes de procurar diretamente o atendimento no HU. Isso, o HU, nesse momento, nós restringimos a procura direta. Então, todo aquele paciente que está rígido, que está bem, que está andando e que tem algum desconforto, ele não deve ir para o pronto-socorro do HU, que não vai ser atendido, vai ser referenciado. Nós não estamos negando o atendimento de ninguém, organizando a rede para atender da forma adequada. Esse paciente que você colocou, Diego, deve buscar uma unidade básica de saúde ou uma UPA. Certo. Lá é o local para fazer o primeiro atendimento. Se for necessário, os nossos profissionais vão dar o encaminhamento para o nível de complexidade que esse paciente precisa. Pode ser um hospital terciário, o HU direto, ou pode ser os hospitais secundários, Zona Norte, Zona Sul, ou até mesmo estadiar, fazer o acompanhamento na própria unidade básica de saúde. Cada caso é um caso, vai depender da situação. Isso é importante, essa orientação, para que também não haja uma sobrecarga de atendimento, às vezes necessário. É isso que a gente está buscando, otimizar a rede, para conseguir atender quem realmente precisa no momento adequado e, mais do que isso, no local correto. Agora, quando nós conversamos com a diretora de Vigilância em Saúde, a Sônia Fernandes, em janeiro, secretário, havia aquele problema do veneno, né? Sim. Que é aplicado, o fumacê principalmente, nas áreas públicas, né? Em todas as regiões da cidade. Havia essa preocupação de que faltaria esse produto. Como é que está essa situação? Até que ponto isso está sendo contornado? Olha, o veneno é responsabilidade exclusiva de envio do governo federal. Os municípios não conseguem fazer a aquisição desse veneno. Realmente teve aí um delay, uma falha de continuidade no governo federal em relação ao envio para os municípios do veneno. Nesse momento, o veneno novo, eles substituíram um veneno, antes era usado um veneno que chamava Malathion, e aí eles substituíram por uma outra fórmula que se chama Cielo, mas houve um gap de tempo e nós não recebemos nenhum nem outro. Há uma semana atrás, o Ministério tinha algum estoque do Malathion, que era o veneno antigo, que eles tinham suspendido o uso por conta dessa substituição, mas resolveram mandar para os estados e municípios até que o Cielo pudesse entrar em ação. O que nós estamos fazendo com o Malathion? Aplicação em bombas costais, aquela bomba que é conduzida por um agente de endemias, não por parte do fumacê. Primeiro, porque nós não temos quantidade suficiente para utilizar o fumacê com o Malathion, recebemos só 1.000 litros do veneno. Segundo, porque o Cielo que vem para cumprir esse papel, ele é mais eficaz, ele é mais eficiente no combate ao mosquito, mas tudo indica que nós vamos receber somente no início de março o novo veneno para que a gente possa aplicar aí o fumacê em toda a cidade. Bom, só para a gente então finalizar o assunto da dengue, reforçar, né, os cuidados, principalmente dentro de casa, já que os boletins têm mostrado que o maior índice de infestação continua no interior dos domicílios, né, secretário? Nós temos um dado que nos chama a atenção: 90% dos focos estão dentro das nossas casas, estão dentro dos nossos quintais. Os grandes vilões, prato de planta e bebedouro de água do animalzinho de estimação, juntos somam quase 43% dos focos. Outros 7% dos focos são descarte irregular, que tem uma ação nossa, enquanto ser humano, direto em fundo de vale ou em terreno vazio. Somados isso, nós temos 97,9% dos focos que têm ação direta nossa enquanto cidadão. Por isso que a conscientização, o envolvimento de toda a sociedade nessa guerra contra a dengue é extremamente importante e essencial. Tá certo. Secretário, sobre o coronavírus, que é uma outra epidemia mundial que vem preocupando as autoridades de saúde no país, houve até casos suspeitos aqui no Paraná que não foram ainda confirmados. Como é que Londrina está se preparando para esse coronavírus, hein? Olha, está definido que o hospital de referência para atendimento, se porventura tivermos algum caso suspeito, é o hospital universitário. Ele se enquadra dentro das características hospitalar que precisa ter pelo Ministério da Saúde, isso já foi oficialmente comunicado. E os nossos serviços de saúde têm se preparado dentro do que é possível. E o que a gente precisa ressaltar
e salientar que há sim um risco de chegar o coronavírus até o Brasil, até o Paraná, mas não há nenhum motivo para pânico, não há nenhum motivo para alarme nesse momento. Nós não temos em Londrina nenhum caso que está sendo investigado, nenhum caso suspeito em relação à doença. O Paraná tinha alguns, já começou a descartar. Aí semana passada, no início dessa semana, parece-me que em Ponta Grossa surgiu outro caso, e as pessoas precisam entender que há alguns critérios técnicos para que a gente possa afirmar categoricamente que o caso é suspeito. Dentre elas, ter tido contato com alguém que está contaminado, ter estado na China, em especial nas áreas de risco, nos últimos 14 dias e apresentar obrigatoriamente alguns sinais e sintomas que são parecidos, que são semelhantes à gripe, mas mais agressivo. Febre alta, dificuldade em respirar, tosse. Então, tudo isso são sinais que juntos e somados levam a gente a classificar uma pessoa suspeita ao coronavírus. Tá certo. Bom, para a gente finalizar a entrevista, como é que está o andamento da reforma da maternidade, secretário, e também do PAES? Deu duas principais obras aí na saúde, fora a questão das reformas das UBSs, né? As duas reformas estão caminhando de forma satisfatória. A maternidade avançando a obra pela parte de ampliação, que vai ser ampliada em mais de 1.000 metros quadrados, construída uma nova torre para que a gente possa dar outra dinâmica no processo de trabalho, criação de centro de parto humanizado, enfim, várias ações de acordo com a política nacional do Ministério da Saúde. E depois vamos para a parte da reforma da estrutura física. O cronograma lá são 14 meses, acredito que entre outubro e novembro é o prazo final da reforma. O PAI também está bem adiantado, uma empresa muito boa. Nós tivemos a sorte das empresas serem empresas de Londrina, entenderem a importância dessas duas estruturas para a cidade, tem colaborado, tem contribuído muito. O prazo de entrega do PAI é o início de julho, acredito que vai também conseguir ser cumprido, e no PAI nós vamos reerguer aquela estrutura, dando um caráter lúdico, um caráter agradável para o PAI. Vamos refazer aquele chafariz, colocar os peixinhos para as crianças que buscam atendimento lá, uma vez que já passaram por lá, Diego, mais de 3.200.000 crianças em consultas médicas desde a sua inauguração. Agora, na maternidade é que houve atraso, o problema da empresa contratada na primeira fase, né? Isso, nós iniciamos a obra em 2018, se eu não me engano. Aí, infelizmente, a empresa que ganhou a licitação, ela teve vários problemas documentais que acabou culminando com a rescisão do contrato. A prefeitura multou essa empresa em R$1 milhão, não houve o pagamento ainda por parte da empresa, mas está multada e penalizada. Foi preciso licitar, fazer uma nova licitação, retomar todos os projetos que a gente acabou conseguindo fazer com êxito, e a obra transcorre dentro da normalidade, graças a Deus. Vamos esperar então que realmente haja essas inaugurações ainda neste ano, né, secretário? Nós conversamos com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Secretário, muito obrigado pela sua participação. E fica aqui o alerta mais uma vez para que todos tomem cuidado e precauções para evitar que possamos sofrer uma nova epidemia de dengue. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!